Nesse vídeo aqui a gente vai analisar a minha carteira de ações e eu vou explicar as estratégias que eu utilizo para conseguir uma rentabilidade tão elevada igual eu estou conseguindo. Então bora lá pro vídeo. E aí, muito prazer, eu me chamo João e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês a minha carteira de ações e vou explicar como eu estou conseguindo essa rentabilidade tão absurda. Sem mais delongas, o primeiro de tudo, eu quero fazer aquele comparativo básico que eu sempre falo para vocês: a renda variável tem que ganhar da renda fixa. Os seus ativos de renda variável, tanto faz, se forem ações, fundos imobiliários, tem que vencer o 100% do CDI no longo prazo. Porque senão qual sentido faria você se expor ao risco de investir na renda variável se ele não ganha da renda fixa? E sim, tem risco. Se alguém aí, algum influenciador, enfim, fala que investir na renda variável não tem risco, esse cara tá maluco. Então, estamos aqui no comparador de ativo, que eu gosto bastante, que a gente pode personalizar o tempo, enfim. Eu coloquei aí os últimos 10 anos, como período 8/6/2015 até 8/6/2025, ou seja, ontem. Os últimos 10 anos. Aqui eu coloquei apenas 3 ações, né? Eu coloquei as estatais e daí eu abri outra aba e coloquei as outras ações que eu tenho, também com o mesmo período. Por que eu fiz isso? Porque esse comparador só pode utilizar 5 ativos de cada vez. Então eu abri 2 abas. Aqui em ações, o que a gente pode ver? Que os últimos 10 anos, a grande maioria das minhas ações vencem o 100% CDI, exceto o BB Seguridade. Mas tem uma explicação, pessoal. Vocês podem ver aqui, ó, BB Seguridade é esse último, essa linha azul. E o CDI, o 100% CDI, é essa linha rosa aqui, roxo, né? Alguma coisa assim. Qual é a explicação? Vocês podem ver que até aqui, ó, 30/4, mais ou menos, eles venciam 100% CDI. Porém, o BB Seguridade e o Banco do Brasil, devido àquele resultado negativo aí, especificamente do Banco do Brasil, puxou até o BB Seguridade bem para baixo. Caiu absurdamente o Banco do Brasil, caiu coisa aí já de 15% em pouco tempo, em menos de 2 semanas. Isso devido a um resultado abaixo do esperado. Se eu não me engano, tá? Me corrijam aí nos comentários se eu estiver errado. Eles esperavam um lucro de 9 bilhões e veio 7,4. Então, devido a esse 1,6 aí de diferença, bilhões, teve essa grande queda aí nas ações que inclusive puxou até o BB Seguridade para baixo, que é uma ação que, obviamente, é uma seguridade do Banco do Brasil, porém não tem aquela ligação direta ali com os resultados do Banco do Brasil. E eu quero mostrar para vocês aqui, inclusive, também, se a gente colocar Banco do Brasil e colocar em notícias, tem algumas coisas bem engraçadas que eu queria apenas fazer um comentário. Por exemplo, isso, Valor Invest. Depois do tombo, o Banco do Brasil perde espaço na carteira de dividendos do Santander. Gente, olha essa notícia aqui e, sinceramente, eu fico assustado quando eu vejo isso. Quer dizer, então, que as grandes casas de análise, enfim, as grandes empresas, falam para você comprar, falam para você... Porque esse pessoal aqui dá indicação de investimento, né? São casas de análise, enfim. Esse pessoal fala para você comprar a ação quando ela tá subindo, quando ela tá cara. É isso mesmo? Eu quero entender se é isso. E se é isso, não faz sentido nenhum. Por que você vai comprar uma ação quando ela tá subindo, quando ela tá hypada, que todo mundo tá falando, olha, o Banco do Brasil tá muito bom, tá subindo bastante, vai lá, compra ele. Vamos colocar na carteira de dividendos, na recomendação. Cara, eu juro pra vocês que isso, na minha opinião, não faz sentido nenhum. Inclusive, eu uso a estratégia oposta a isso, pra ter essa rentabilidade absurda que eu estou tendo. Eu vou mostrar aqui pra vocês agora, ó. Vamos colocar aqui em rentabilidade, colocar o período total e vamos puxar ações apenas, né? Que aqui tem a carteira total. Olha isso. Eu comecei a investir aqui no mês 3 de 2023. Então fazem 27 meses que eu estou investindo em ações. 2 anos e 3 meses. E eu estou com uma rentabilidade de 62,73%. Isso aí dá mais que 2% ao mês, se a gente for olhar o acumulado, né, do período que eu estou investindo, com a minha rentabilidade total. E como eu consegui isso? Obviamente não foi só com os dividendos, isso é impossível com dividendos, porque as ações pagam aí na média de 10, 11. Claro, tem algumas que pagam mais aí, que trazem um retorno de 15%, dependendo do setor.
mas os setores que eu invisto trazem na casa de 8 a 10% de dividendo. Fora uma rentabilidade ali saudável, porém estamos num momento de crise, então a rentabilidade obviamente não está subindo tanto. Mas como eu estou conseguindo isso, uma rentabilidade de 2% ao mês, 2,3% ao mês, é exatamente a estratégia oposta do que as casas de análise estão mandando fazer. Eles falam para quando a ação está caindo, você simplesmente não comprar ou deixar de lado. E quando ela está subindo, quando ela está hypada e todo mundo está falando sobre aquela ação, você vai lá e compra. Eu uso exatamente o oposto. Quando ela cai, eu vou lá e compro. Assim, eu consigo aumentar minha rentabilidade quando ela voltar a se valorizar e também meu yield on cost. O que é o yield on cost? É o dividendo que você recebe pelo custo que você teve da aquisição daquela ação. Então, é exatamente essa estratégia que eu uso. Deixa eu mostrar para vocês aqui também a rentabilidade das minhas ações agora de empresas privadas. Eu separei, né? Aqui estatais e aqui privadas. Mas o mesmo período, tá, pessoal? Da comparação. E novamente, vocês podem ver aqui que todas vencem o 100% do CDI. Vale 3, 366% nos últimos 10 anos. Taesa, 333%. Itaúsa, 256%. Engie, 164%. E o 100% CDI rendeu nos últimos 10 anos 142%. Agora eu quero citar um exemplo para vocês. Por exemplo, a Vale, que tem essa rentabilidade absurda aí nos últimos 10 anos. Se a gente analisar ela está no momento bem sensível. Se eu mostrar aqui o gráfico para vocês, vamos puxar aí os últimos anos a partir de 2021. Olha o quanto ela despencou de 2021 para cá. Se alguém aí comprou no auge dela em 2021, pagou 144 por papel. Hoje em dia está custando 52. Então o cara perdeu mais da metade do valor que investiu lá em 2021. E por que isso? Algumas coisas aconteceram. A Vale é uma empresa de commodities. Ela extrai ali o minério de ferro e vende para fazer aço, para fazer o próprio ferro, enfim. É uma empresa extremamente perene porque os setores, a economia global sempre vai precisar desse insumo. Veio o Covid aqui, na época de 2020, enfim, que já deu uma boa detonada na economia. E logo em seguida começou aquelas crises na China, recentemente aquela guerra tarifária ali entre Estados Unidos, China, enfim, todo esse transtorno aí mundial que a gente está vendo. Isso faz as economias se desenvolverem menos, ou seja, tem menos mercado para a Vale, porque a Vale ela faz exportação para praticamente todo mundo. Os maiores parceiros dela são internacionais, Estados Unidos, China, Europa. Então, quando você vê que a economia mundial dá uma desaquecida, a Vale também vai dar uma boa queda. E ela é cíclica, é uma empresa de commodities. Tem época que ela tá boa e tem época que ela tá ruim, isso é totalmente normal. Então, o que eu faço? A minha estratégia é aportar quando tá ruim. É aportar quando a economia mundial está desaquecida, que a Vale se desvaloriza porque ela vende menos, então a gente vai lá e compra. E é justamente o que eu vou fazer no Banco do Brasil. Eu vou fazer meu aporte provavelmente hoje, dia 9/6/2025. Eu vou gravar para vocês e ao longo da semana aí vai sair o vídeo do aporte de junho. E eu vou novamente aproveitar a oportunidade do Banco do Brasil. Inclusive vou conseguir baixar meu preço médio, que eu já tinha um preço médio que eu considerava bom. Vamos lá na minha carteira de novo. Patrimônio. Vamos em ações. Eu já tinha um preço médio que eu considerava bom. Meu preço médio era 26,21. Só que recentemente, como desabou um monte aí devido ao resultado, não sei como esperado, caiu muito. E hoje em dia ela está sendo negociada a R$21. Eu tô com uma diferença aí do meu preço médio para atualmente, menos 17%. Se o cara é um investidor iniciante, enfim, não tem muita experiência no mercado, olha eu falando, mas eu também nem tenho muita experiência, eu invisto há 3 anos, mas eu já consegui pegar esse feeling de como o mercado funciona. Você olha aqui, ó, a variação total, meu Deus, tô perdendo R$205. Vou sair desse mercado, isso aqui é uma porcaria. Se você sabe que o ativo é bom, que é de boa qualidade, isso aqui, na minha opinião, não é uma recomendação nem nada, uma baita oportunidade de compra. É o que eu vou fazer para minha carteira, é o que eu acredito que é o certo, que lá no futuro, além de aumentar meu yield on cost, porque ela vai pagar mais com relação ao meu preço médio baixo, também vou ganhar na valorização patrimonial. Porque Banco do Brasil, se a gente for olhar os números em si, é uma das melhores empresas da Bolsa de Valores.
PL, preço sobre valor patrimonial, indicadores de eficiência. O Banco do Brasil é extremamente atrativo se a gente for olhar apenas os números. O maior risco, obviamente, do Banco do Brasil é o risco estatal. Inclusive, estamos aí chegando num período de eleições, né, ano que vem, 2026, e eu acredito que isso vai fazer o Banco do Brasil cair um pouquinho mais ainda, porque sempre em ano de eleição o Banco do Brasil dá uma boa desabada. Com a perspectiva se um governo vencer ou se o outro continuar, enfim, muda aí totalmente a expectativa do Banco do Brasil. Governos de esquerda têm um olhar sobre essa empresa, né? Governo de direita tem outro olhar sobre essa empresa estatal. Então, de acordo com como saem as pesquisas já na pré-eleição, já é o suficiente para causar valorizações diferentes no patrimônio do Banco do Brasil. Isso aí, dependendo do momento, pode ser para cima ou pode ser uma queda, né? Então é isso, mostrei minha carteira de ações para vocês. Eu tenho 22% da minha carteira investida em ações, R$ 4.377. Isso é algo que eu vou mudar, porque como eu expliquei aí já no vídeo da minha carteira, 2 vídeos atrás, se vocês quiserem ver aí, é o vídeo inclusive que deu mais engajamento no canal, o pessoal gostou bastante. Agradeço a todo mundo que viu, se você viu aí, muito obrigado. Naquele vídeo lá, eu explico a minha estratégia, explico o que aconteceu, que eu comecei investindo em fundos imobiliários apenas. Foi a primeira classe de ativo que eu conheci, então eu fiquei bastante tempo, 1 ano e meio, metade do período que eu invisto, eu fiquei investindo somente em fundos imobiliários. Só que com o passar do tempo eu vi a importância das outras classes de ativo, daí eu comecei a diversificar. E hoje em dia eu tenho uma carteira muito concentrada em fundos imobiliários. Aproximadamente 65% da minha carteira em fundos imobiliários, mais 8% em Fiagro. Então é como se a gente tivesse 73% aí na classe de fundos imobiliários, porque Fiagro é muito parecido com os fundos imobiliários em questão de funcionamento. E acabou que em ação, como eu invisto há bem menos tempo, eu tenho apenas 22% da minha carteira, mas isso é algo que eu já decidi que eu vou mudar. Eu vou equilibrar bastante, eu vou aumentar muito a minha posição em ação. Provavelmente nesse ano de 2025 a gente vai investir somente em ações, só se acontecer aí umas ofertas muito boas de fundos imobiliários, se eles caírem muito, daí eu não vou conseguir resistir e vou comprar fundos imobiliários também, beleza? Mas é isso, agradeço que você assistiu até agora, se inscreva no canal, dá o like para ajudar, um grande abraço, até o próximo, fui!